bacana, gente. Quem vai participar da oficina que eu citei até agora de telejornalismo é a jornalista, roteirista e também apresentadora do Grupo Record, Nayara Amorim Lins. Nayandra, desculpa. Nayandra. Lins, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Obrigada. Muito obrigada. Chegou agora e já veio direto pro estúdio. Exatamente. Passei por uma aventura agora de manhã nos aeroportos do Brasil, mas já estou aqui. Ontem fechando essa loucura Exatamente. toda, né? Mas que bom que chegou aqui a tempo para nossa entrevista e logo mais nessa oficina de telejornalismo, que até a gente citando aqui, gente, durante o intervalo, o que acontece? Normalmente quem faz ali faculdade de jornalismo, de publicidade, enfim, na comunicação em geral, tem muito essa vontade, esse desejo de participar da televisão. Mas muito difere também a parte da teoria com a prática. Isso é um exemplo até para citar isso, né, Nayandra? É muito. Acredito que hoje as academias já estão mudando um pouco essa visão. Mas, por exemplo, na minha época, eu quase não tive essa vivência em telejornalismo na faculdade. Como é que funciona o telejornal, como é que deve se portar um apresentador. Não, as faculdades hoje em dia, em todo o Brasil, elas preparam muito jornalista para ser repórter de jornal impresso. Ou então para ser um assessor de imprensa, um repórter de uma revista. Mas para ser um apresentador de televisão, para ser um repórter de televisão, é muito difícil. Você tem que buscar outros caminhos ali, alternativos. E é esse universo que eu quero tentar levar hoje para as pessoas que vão para Que caminhos que você buscou? Tentei vários cursos fora e eu sempre gostei muito de estudar o assunto. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu já sabia o que eu queria. Eu quero ser repórter. Então, eu já fui ali com os professores que eram dessa área, já fiquei ali próximo aos professores. Consegui um estágio numa emissora, sem ter ainda tido a disciplina telejornalismo na faculdade. Então, na emissora que eu trabalhava, no SBT, no Amazonas, que eu consegui essa vivência, consegui aprender. Então, quando eu fui para a faculdade, ali no 6º período, mais ou menos, de jornalismo, que eu vi como é que era a disciplina de telejornalismo, eu falei, gente, não é bem assim o meu dia a dia. Não que eles ensinam errado, não é isso. Mas é que o dia a dia numa redação de telejornal é muito diferente. Na verdade, como um jornal impresso. Você aprende ali a fazer bons textos, a escrever bem, o que é um lead, o que é uma nota, enfim. Mas quando você vai ali para a redação, você vê que o universo é outro. Pois é, para você, até na sua vivência, o que mudou? O que muda ali, então, da faculdade ali para a prática? Na verdade, a experiência ali, o dia a dia, você vai adquirindo aos poucos, realmente. Entendeu? Então, assim, o que muda... A produção, sistema de produção. Nossa, como é que uma matéria de televisão é produzida? Como é que um repórter deve se portar na rua? As perguntas que ele tem que fazer, como que ele tem que escrever, como é um texto de televisão, quais são os segredos ali, os segredinhos escondidos, qual é o olhar do repórter na rua. Tudo isso faz toda a diferença, coisa que você não aprende num banco de numa sala de aula. Você vai realmente aprender na rua, como você tem que se portar num velório, por exemplo. Você chega, chegar a fazer aquela pergunta, e aí, como é que você está se sentindo para uma pessoa que acabou de perder o filho, por exemplo? Ele entra até meio que o bom senso. Exatamente. Né? Na verdade, o grande mestre de uma pessoa que trabalha em televisão, para uma pessoa que trabalha em televisão, é o editor, é o cinegrafista, é o câmera que está ali com o repórter na rua diariamente, que está ensinando, mostrando. É muito diferente. Na faculdade você aprende a teoria, mas é no mercado de trabalho mesmo que você vai se formar repórter de televisão. É a prática, né? Inclusive a gente tem um quadro aqui no Jornal Meio Dia, que é antes aqui do Ver Mais, que fala sobre Você Sabia, curiosidades que acontecem, e até foi citado isso, a nossa repórter aqui, Gisele Scopel, ela fez, falando um pouquinho dos bastidores, como tudo acontece até de fato a notícia chegar ali na casa do telespectador, que às vezes até a gente tá rodando imagens aqui, que às vezes a pessoa em casa, vendo aquilo lá, acha que é tudo muito simples, muito rápido, muito fácil, e o próprio jornalista pensa da mesma forma. Não é nem um pouco simples. Existe toda uma estrutura por trás daquela reportagem que foi ao ar e também existe toda uma estrutura por trás, toda uma equipe por trás do apresentador. Porque as pessoas de casa, o telespectador, ele cria um vínculo com o apresentador. É isso também que eu quero falar um pouco mais na oficina. Legal. Cria um vínculo com o apresentador, mas por trás do apresentador existe toda uma brilhante equipe que faz o trabalho que vocês veem em casa. Que faz a diferença, né? É o que faz a diferença. Você já se meteu em alguma saia justa? Já não pode deixar de falar isso, né? Já deve ter tido, Já, né? várias. Geralmente coletivas
com governadores, políticos, principalmente. Assim, eu quero exemplo. Exatamente assim. Na verdade, não eu, basicamente, mas eu vou citar o exemplo de um colega. Eu trabalhei muitos anos em Manaus, no Amazonas, que eu sou de lá, e eu estava numa coletiva de imprensa no SBT. E aí eles perguntavam assim, como é que essa droga foi levada? Porque lá no Amazonas, ali na fronteira do Amazonas, existe muito tráfico de entorpecentes lá. Então, um colega meu de uma outra emissora falou assim, como é que essa droga é transportada? Assim, aí o delegado falou, por mulas, né? Por mulas, pessoas que levam a droga. Mas essa mula é de quem? Por exemplo, se referindo ao animal. Então, imagina essa situação numa coletiva de imprensa. Todo mundo caindo na gargalhada. Agora sim, Foi? isso na reportagem. Exatamente, todo mundo caindo na gargalhada em plena coletiva. Mas isso na área da reportagem. Mas na apresentação, quando trava o TP, que é o teleprompter, que é onde você lê as coisas, e quando eu comecei, ninguém pegou na minha mão e falou assim, olha, você tem que ficar ali com a lauda do telejornalismo, que é o script, que é onde está todo o jornal escrito lá para você, você tem que ficar com isso na mão. Não, eu chegava me achando, né, vou apresentar e tudo mais, e um belo dia o TP morreu. Travou. Já era. Eu não tenho como ler, eu não tenho nada nas mãos. E aí, como é que eu vou falar? Como é que foi inventando o negócio? Eu pedi comercial. Sério? Vamos ao intervalo. A gente tinha acabado de voltar no intervalo. Vamos ao intervalo comercial. Mas essas saias justas, assim, que, meu Deus, são tantas que eu nem lembro direito, porque é do dia a dia mesmo, é muita coisa. E é tão interessante isso, até a gente colocar isso, e também, lógico, na sua oficina aí hoje à tarde você vai falar, hoje no final do dia vai falar sobre isso, mostrar que raio é humano, né? Todo mundo está sujeito a isso, jornalistas grandes renomados estão sujeitos a isso também. Demais. Hoje em dia, todo mundo tem aquele quê de jornalista, mesmo quem não é nem da área de comunicação. Com as mídias sociais por aí, todo mundo se acha um pouquinho jornalista e fala um pouquinho das opiniões, de fatos e tal. Como você encara isso nos dias de hoje, vendo que está tão comum isso na internet? Eu acho isso bom, por um lado. Eu acho que as pessoas hoje, elas têm acesso, elas podem fazer. Hoje qualquer pessoa, assim, pode fazer uma imagem, mas por outro lado eu acho perigoso. Porque as pessoas que fazem ali aquela imagem, elas vão colocar, por exemplo, o olhar delas em cima daquilo. Quando elas colocam, por exemplo, algo na internet, elas vão colocar o olhar delas. Então é muito subjetivo. Assim como acontece no telejornal. Quando uma reportagem vai ao ar, ela vai de acordo com os padrões, com o olhar daquela emissora. Sempre tem um pouco ali de parcialidade. E a mesma coisa com as pessoas de fora, que tem, por exemplo, um celular na mão, fazem as imagens. Mas é claro, eu acho isso também um pouco perigoso. Por um lado é bom, mas por um lado é perigoso. Qualquer pessoa pode ter acesso, mas tem que ter um pouco aí de bom senso para não publicar coisas demais. Mas, por outro lado, eu não acho que isso venha tanto atrapalhar a nossa profissão, não. Eu acho que se a gente souber lidar com isso pode até somar. Quantas e quantas reportagens já não foram ao ar com a ajuda de cinegrafistas amadores, digamos assim, de pessoas que pegaram aquelas imagens ali na hora, pelo celular. Isso ajuda bastante a gente, que às vezes a gente não tem tempo de deslocar uma equipe até, por exemplo, o local de um acidente. Se a pessoa já está ali no fato, vai filmar, aquilo vai ajudar imensamente. Então, é aquela coisa, televisão também com a internet, tem que agregar tudo, tem que usar essas novas mídias ao nosso favor. Nayandra, você, lógico, hoje na oficina, jornalistas, especialistas nessa área, pessoas da comunicação que querem ingressar também na comunicação vão estar lá. Mas tem muita gente nos observando agora que também gostaria de talvez ingressar nessa área da comunicação ou tem aquela dúvida, não sabendo nem que caminho seguir. Quais dicas você daria para essas pessoas, justamente essas que eu citei agora, ou seja, que está na dúvida, em qual caminho seguir? Dicas, por exemplo, como o que fazer para ser um apresentador, para ser um repórter de televisão? Gostei, acho legal essa área, mas não sei se é exatamente isso. Olha, eu costumo dizer que é difícil ser apresentador de televisão, mas não é impossível. Qualquer pessoa pode ser apresentador de televisão. Muitas pessoas já têm aquele talento, aquela coisa natural, mas é um talento que a pessoa nasce com aquilo, ela tem que ser realmente lapidada. É difícil, é muito concorrido, é uma área concorridíssima, mas estudar sempre, fazer cursos de aprimoramento mas assim, a coisa que eu acho mais importante de tudo é ler bastante. E claro, confiar em você.
Porque você não pode chegar na frente das câmeras se você é retraído, se você não confia em você. É aquela coisa de você olhar para dentro de você. Quando você se aceita, quando você confia em você e sabe, bom, aqui é o meu espaço, você vai chegar lá na frente das câmeras e vai arrasar, você vai saber se portar. E, é claro, é aquele talento lapidado. Você tem que estudar o gesto, tem que estudar os olhares, tem que estudar a fala, tem que estudar a voz e, claro, ler bastante para ter conteúdo. Muito bem, bacana mesmo essas dicas. Autoconfiança realmente é tudo, né? Em qualquer Totalmente, profissão, é porque a câmera, ela ressalta realmente aquilo que você tem, né? Então, Verdade. se você for ali... Lá em casa eles enxergam isso, né? Eles conseguem notar, eles sabem quem é bom, quem é seguro, quem não é. Verdade. Bom, pessoal, entrevistei aqui a Nayandra, muito obrigada pela presença. Vai continuar aqui em Blumenau por hoje, né? Então, assim, gente, essa oficina de telejornalismo acontece hoje na Faculdade IBSociesc, a partir das 6h45. Já teve as inscrições, mas você chegando lá, umas 6 horas, consegue ainda assistir a palestra da Nayandra. Obrigada, tá? Eu é que agradeço. Obrigada mais uma vez pela participação.